Olha só, desde que o Tesouro Direto começou a pagar IPCA mais 6 em alguns títulos de renda fixa, o que a gente viu foi literalmente uma loucura no mercado, fazendo muita gente dizer que essa é a oportunidade da década. Inclusive a gente aqui no canal do Clube do Valor falou sobre isso há uns 7 meses atrás. Inclusive com uma boa fatia dos investidores mais ricos do Brasil aumentando consideravelmente as apostas nesse título. Só que o que aconteceu é que de lá pra cá, as taxas do Tesouro Direto melhoraram ainda mais, chegando a IPCA mais 7,4. E nesse mesmo momento tem outros títulos pagando quase IPCA mais 10, isso isento de imposto de renda. Sendo que, pra piorar, quem comprou Tesouro IPCA mais 6 há uns meses atrás, a depender do título que comprou, pra cada 10 mil reais investidos, viu uma valorização de até 40% nesse momento. Ou seja, parece que nem tudo são flores. E aí eu tô fazendo esse vídeo pra te mostrar por que o título do Tesouro IPCA pode ser muito bom, o que é que pouca gente fala por trás desse título que pode tornar ele muito ruim. E por fim, será que é momento então de trocar um IPCA mais 6 por um IPCA mais 10, já que a gente tem essa possibilidade? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, vamos lá, e eu tô no mercado financeiro há mais ou menos 8 anos, como profissional certificado há praticamente 6, e desde o início, essa história de IPCA mais 6 e GPM mais 6 são meio que uma taxa mágica no mercado. E agora que a gente vê as taxas ainda mais altas, é como se toda e qualquer renda fixa pagando mais do que isso fosse um plus absurdo. E esse hype existe por uma razão. Existem alguns fatores que fazem o Tesouro Direto mais do que IPCA mais 6 ser muito bom, por exemplo. E a primeira razão é que praticamente nenhum outro título rendeu mais do que ele nos últimos anos. Então, quando a gente pega esse estudo aqui do professor Michel Viriato, analisa o retorno real acima da inflação de várias classes de ativos do Brasil nos últimos 10 anos, o que a gente vai perceber é que o Tesouro IPCA, seja ele curto ou longo, ele teve uma rentabilidade de pouco mais de 4,5% acima da inflação ao ano, enquanto que várias outras classes de ativos do mercado tiveram algo muito menor do que isso. Somente as bolsas internacionais cotadas em dólar do S&P 500 e a Nasdaq foi que tiveram rentabilidades maiores. Ou seja, um ativo de renda fixa com uma rentabilidade muito alta, já que ele está olhando para a média do Tesouro IPCA mais nesses últimos 10 anos. Razão número 2 para esse título ser muito bom é que essas taxas mais altas, elas acontecem em momentos muito pontuais do mercado. Se a gente for olhar esse gráfico da taxa de rentabilidade do próprio Tesouro IPCA mais nos últimos praticamente 10 anos, a gente vê que o título chegou a pagar IPCA mais 7 em pouquíssimos momentos. Eu destaquei ali em vermelho. Foram 3 ocasiões específicas somente. Ou seja, é mais ou menos 5% do tempo dos últimos 15 anos. Terceira razão aqui para ele ser muito bom, a gente tá falando do investimento com o menor risco do nosso país. Afinal de contas, você está emprestando dinheiro aos cofres públicos e a chance desse dinheiro não voltar para o seu bolso, ela é muito baixa. Ah, Felipe, mas o Brasil, ele pode dar calote na dívida, pode ser que ele não te pague na hora que você achou. E a verdade é que sim, pode, isso pode acontecer, mas o risco é muito baixo. Isso não é esperado que aconteça. Afinal de contas, quando o governo federal pega dinheiro emprestado conosco através do Tesouro Direto, isso aumenta o que se chama de dívida interna dos cofres públicos. E para pagar a dívida interna, o governo sempre tem a possibilidade de imprimir um pouco mais de papel moeda para pagar quem ele deve, já que essa dívida é toda feita em reais mesmo. Ah, Felipe, mas isso aí pode gerar inflação no futuro. Pode, mas isso é um assunto para outro momento. O fato é que calote por calote é muito difícil de acontecer. Então, se a gente pega rentabilidade alta, momentos pontuais de rentabilidade mais alta e risco mais baixo do Tesouro IPCA, por exemplo, a gente tem um combo de justificativas que fazem esse ativo realmente entrar no hype. E como eu te mostrei, isso pode ser ainda melhor, já que existem outros ativos pagando IPCA mais 9,5. Eu fiz uma simulação aqui teórica para te mostrar uma curva de rentabilidade de um título IPCA mais 9,5 e comparar ele com outras classes de ativos do mercado, como por exemplo o CDI aqui nessa linha vermelha, o IFIX e o Ibovespa aqui embaixo e até mesmo o S&P 500 que está na linha verde aqui em cima. O que a gente vê é que existe um destaque muito grande para algo como IPCA mais 9,5. A rentabilidade nominal nos últimos 10 anos fica mais ou menos assim como tá na tela para você. Agora, a verdade é que colocar uma simulação aqui como essa carrega uma ilusão para os investidores, que eu já vou te revelar por quê. Beleza, então se o Tesouro IPCA+, parece um título muito bom, por que é então que quase ninguém tá querendo investir nesse título? Afinal de contas, de acordo com notícias já desse ano de janeiro de 2025, ficou mais difícil para o governo vender títulos públicos. A taxa de sucesso na venda dos papéis, principalmente os atrelados à inflação, caiu consideravelmente do ano passado para cá. Então aqui devem ter aspectos que tornam esse título muito ruim que a gente precisa prestar atenção. Vamos listar então alguns deles aqui, e o primeiro é o risco de reinvestimento. Afinal de contas, a gente já falou que essa taxa mais alta ela é pontual. Ou seja, se você vai pegar um título de IPCA mais 7 agora, nada te garante que daqui a 2 anos, quando você vai estar continuando investindo na sua carteira de investimentos, a taxa vai ser a mesma. Ah, Felipe, é só pegar a maior parte do seu dinheiro e investir tudo agora na taxa mais alta então. Beleza, mas vamos ser bem realistas. Ninguém vai sair vendendo a casa, vendendo toda a carteira de investimentos para comprar um título só. Seria imprudente. A realidade é que você continua montando a sua carteira de investimentos
investimentos com aportes mensais ao longo do tempo. E é por isso que o risco de reinvestimento na renda fixa, ele precisa ser levado em consideração. Do mesmo jeito que daqui a 2, 3, 4 anos a taxa pode estar maior do que ela está agora, ela pode estar inclusive menor. Basta a gente voltar uns 2 anos no tempo e lembrar que o próprio Tesouro IPCA+, que hoje paga IPCA mais 7, já pagou IPCA mais 3%. Ou seja, a taxa boa de hoje pode não ser a mesma taxa de amanhã. E é por isso, inclusive, que aquela simulação que eu te mostrei de um título IPCA mais 9,5, ela não é real, ela não condiz com a realidade. É praticamente impossível alguém conseguir essa taxa recorrentemente ao longo de um período de 15 anos. Segundo risco que a gente vê aqui num título como esse é o risco de mercado. Afinal de contas, os títulos atrelados à inflação, eles variam bastante até o seu vencimento. É só a gente olhar aqui como é que é a cotação do próprio Tesouro IPCA+, parece muito mais uma rentabilidade de um gráfico de uma ação. Com quedas, inclusive, que lembram o próprio mercado acionário, chegando a cair 45% lá em 2013 e 25% quando chegou a pandemia. E é por isso que o investidor que fica atraído somente pela alta taxa desse título tem grande chance de vender esse mesmo título quando ele cair 20%, 30%, e isso vai acontecer em algum momento. Essa é, inclusive, a segunda razão do porquê que aquela simulação do IPCA mais 9,5 ela não é real. A rentabilidade de um título como esse, ela vai variando ao longo do tempo. Olha um exemplo na prática que está acontecendo agora do risco de mercado com o Tesouro Renda Mais 2065, que é o título mais longo do Tesouro Direto. Chegou a cair, inclusive, 56% nos últimos 6 meses. Terceira razão, então, que esse título pode não ser bom, é que ter somente renda fixa atrelado ao IPCA+, não faz sentido na sua carteira. Ele é bom quando combinado com outros tipos de renda fixa. Lembra que quando você vai investir em renda fixa, você tem 3 possibilidades de taxa diferentes. Uma é pós-fixada, que acompanha a variação da Selic ao longo do tempo. Outra é pré-fixada, você já sabe exatamente a rentabilidade no momento que você investe. E o terceiro tipo é o da inflação, que a gente está falando aqui. E só para que você entenda, nos outros tipos de taxa de renda fixa, a gente vê taxas muito altas também, como títulos pré-fixados pagando mais de 17% nesse momento. E aí fica a pergunta, isso aqui é bom? Pode ser que sim, principalmente quando você combina com outros títulos. Só que sozinho ninguém faz um bom trabalho. Imagina agora se você tem uma parte pesada da tua carteira em títulos de Tesouro IPCA+. Ora, se a inflação cair e ficar muito bem controlada nos próximos anos, vamos supor ali dentro da meta do Brasil, que é algo próximo a 3% ao ano, ora, você está falando que você vai receber 3% de inflação mais uma taxa pré-fixada. E a rentabilidade média da tua carteira, ela vai cair naturalmente. Agora, imagina alguém que tem não só títulos de inflação na carteira, mas tem também uma parcela atrelada em títulos pré-fixados. Ora, se a inflação cair nos próximos anos, por mais que o teu título de IPCA ele te pague um pouco menos, o teu título de pré-fixado ele vai seguir te pagando um pouco mais, porque você travou a taxa há um tempo atrás. E é por isso que uma boa carteira diversificada de renda fixa, ela te protege dos riscos macroeconômicos que a gente tem no Brasil. Agora, tem um problema ainda maior com os títulos do Tesouro IPCA+. Nesse mesmo momento, existem vários outros títulos no mercado pagando muito mais do que isso. Até porque o Brasil não é o único que está com bons ativos atrativos nesse momento. Os próprios Estados Unidos estão em uma condição ainda mais rara de taxa de rentabilidade da própria renda fixa, que só aconteceu em menos de 2% do tempo. A gente está falando do maior patamar de juros dos últimos 20 anos. E isso acaba atraindo os investidores para investir lá também. Além disso, no momento que o Tesouro Direto está pagando uma taxa muito alta, é porque tem muitos outros títulos pagando muito também aqui no Brasil. De novo, exemplos de CDBs pagando IPCA mais 9. Quando você olha para os próprios ativos de fundos imobiliários, tem carteiras médias com rentabilidade de IPCA mais 8,5, IPCA mais 12,4. Ah, Felipe, mas fundos imobiliários são renda variável, é outro risco. Isso é verdade, é um ativo de risco diferente. Só que os fundos imobiliários de papel, eles também têm uma carteira de renda fixa ali dentro. Por isso que a taxa, inclusive, fica tão clara assim. Ah, Felipe, então como é que eu aprendo a aproveitar todas essas oportunidades e ainda assim montar uma carteira de investimentos bem feita? Principalmente sabendo qual é o ativo que você tem que comprar, sabendo qual é o ativo que você tem que vender e quando fazer isso. Aí eu preciso te convidar para participar de um diagnóstico de carteira gratuito conosco aqui do Clube do Valor. Um espaço onde a gente vai disponibilizar um dos nossos especialistas durante 1 hora para olhar para o teu caso de forma individual, a tua carteira de investimentos e ver como é que você pode aproveitar todas as oportunidades do mercado nesse momento. Como é tudo 100% gratuito, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. Para participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar da tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, então a gente falou pontos positivos, pontos negativos. No fim fica a pergunta, vale a pena título do Tesouro IPCA+ agora? E a resposta é que sim, vale muito. Principalmente se você tem uma estratégia clara e sabe exatamente qual é a parcela de renda fixa IPCA+ que você deveria ter na carteira. Agora, para quem acha que a melhor coisa que vai se fazer é você vender os tesouros IPCA mais 6 que você comprou para tentar comprar uma renda fixa IPCA mais 10 agora, aí na verdade você vai estar caindo numa grande emboscada do mercado financeiro. Se fosse tão fácil ganhar no mercado financeiro assim, todo mundo tava muito rico. Afinal de contas, quem comprou o Tesouro IPCA mais 6, como eu te mostrei, nesse momento, mais ou menos de 12 meses para cá, a gente tá falando de uma perda de capital de mais de 30%. Sendo que, se o investidor segurar esse título até o vencimento da renda fixa, ele vai receber exatamente a remuneração que ele comprou lá no começo. IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. Agora, se ele resgatar antes, ele vai amargar o prejuízo que ele tá vendo na tela. Então, sair de um título com prejuízo para comprar um outro só porque a rentabilidade é mais alta, no final das contas, vai te fazer ainda ficar no prejuízo porque existem custos de transação
participação nessa troca. Essa opção aqui muitas vezes é indicada de forma ingênua por assessores de investimentos, que são comissionados justamente nessa venda e nessa compra de ativos. Então é óbvio que ele vai te mostrar esse caminho, mesmo que não faça diferença para você, para que a comissão do profissional aumente. Ah, Felipe, então se eu sair do Tesouro IPCA mais 6, por exemplo, para comprar fundos imobiliários que estão com a rentabilidade mais alta? Ainda assim não é uma troca totalmente inteligente, você está mudando completamente a categoria de risco da tua carteira. E isso afeta toda a tua estratégia. Feito todos esses disclaimers, o fato é que sim, tem como você aumentar a rentabilidade média da tua carteira, cuidando ainda assim do risco. Não à toa, quando a gente olha para metodologias 100% atreladas à renda fixa que a gente usa aqui no Clube do Valor na carteira dos nossos clientes, a gente vê uma rentabilidade que fica bem acima do CDI, fica bem acima do Ibovespa, inclusive. E é claro, para quem coloca um pouco mais de risco nessa carteira, é natural que a expectativa de retorno aumente. Nos últimos 20 anos, a rentabilidade de uma carteira um pouco mais agressiva foi de praticamente 3 vezes o que rentabilizou o índice Ibovespa. Inclusive, a gente te mostra todo o nosso racional que constrói as nossas carteiras de investimentos num e-book gratuito que a gente escreveu chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão. A gente entregou tudo por trás da nossa filosofia de investimentos e eu vou deixar ele para você baixar gratuitamente num card aqui em cima ou no link da descrição do vídeo. Dito isso, se você quiser saber como é que investindo R$500 mil você consegue uma aposentadoria de R$60 mil por mês só investindo em renda fixa, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu tô contando tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.